Bora conversar com o Rodrigo Orengo, que sim, está conosco nesta segunda-feira de feriado em parte do país. Aliás, em Brasília é feriado, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla. Não, aqui em Brasília não é feriado, apesar de ter ponto facultativo, viu, Hum, Sheila? Por exemplo, aqui no governo local, né? Mas não é feriado e a gente vai ter uma semana aí importantíssima, né, para avançar com pautas econômicas. Até porque na semana passada tivemos um feriadão mesmo com um feriado caindo numa quarta-feira. E os parlamentares pararam, não tiveram votações importantes e ações deliberativas, né, principalmente na Câmara. E teremos, daqui para frente, um corre-corre para tentar avançar com as pautas econômicas. Vamos citar três que devem ser votadas no Senado já nessa semana. Apostas esportivas, também taxação de fundos exclusivos, taxação de offshores, e se a gente colocar no balanço essas propostas, né, com mais uma que está na Câmara, que é da subvenção, que muda regras ali de ICMS, a gente está falando de cerca de 60 bilhões de reais, 59 bilhões de reais de arrecadação. Essa é a conta que o governo faz e quer dar total prioridade a esses temas, até porque está com aquela meta de reduzir o déficit e chegar pelo menos próximo lá ao déficit zero. Essa é uma grande discussão dentro do governo. Agora, Sheila, no Congresso Nacional tem uma expectativa grande também para a retomada da discussão da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou muito claro que depois dessa semana que passou, que seria uma semana de descanso para os parlamentares, queria colocar a reforma tributária em discussão e queria votar, né? Ele já deu declarações públicas dizendo que a ideia seria promulgar o que tiver consenso entre Câmara e Senado, ou seja, fatiar a reforma tributária, mas tem uma pressão de líderes que querem discutir um texto integral, não querem promulgar agora o que tem consenso, mas querem discutir tudo, inclusive aqueles pontos de divergência, aquelas propostas que mudaram no Senado Federal, ou aqueles textos, né, que mudaram no Senado Federal. Então vai ser uma semana muito cheia aqui de discussões no Congresso Nacional e de pautas prioritárias do governo. Agora, é claro que é bom ficar de olho em temas espinhosos que podem travar um pouco essa discussão econômica que está no foco do governo, né? Vou citar uma proposta aqui que tem previsão de análise já a partir de amanhã, uma proposta de emenda à Constituição que tira, de alguma forma, poderes do Supremo Tribunal Federal. Acaba lá com a possibilidade de votação ou julgamentos monocráticos individuais de ministros, né, em alguns julgamentos. Né. Essa é uma reação do Congresso Nacional a decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, mas decisões que tiraram o poder dos parlamentares. Né. Se a gente citar aqui, pode citar marco temporal de terras indígenas, também outros temas que entraram na pauta do Supremo Tribunal Federal e causaram uma reação muito negativa no Congresso, como descriminalização do porte de drogas, ainda aborto, são temas que são essencialmente da discussão do debate legislativo e teve essa reação do Congresso Nacional. Então, há uma previsão nesta semana, já a partir de amanhã, de análise dessa matéria. Agora, os articuladores do governo tentam, né, evitar que isso contamine o clima do Congresso para o foco ficar voltado para as pautas econômicas. Essas sim são prioridades aqui do governo federal. E são muitas, né? Você mencionou a reforma tributária, né? Que é uma delas. Estava vendo mais cedo o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando especificamente dela, dizendo que deve decidir ainda hoje, depois de reunião com líderes, se de fato deve colocar a PEC da reforma tributária em votação, mas é isso que você falou, né? Não é uma convicção, não. O deputado sinalizou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que precisa de um pouco mais de tempo para analisar o texto que veio do Senado, então talvez o caminho seja esse mesmo, de buscar aqueles pontos de convergência, aqueles pontos de consenso, né, Orengo? Esse é um caminho, viu, Sheila? Agora, por falar em tempo, tem pouquíssimo tempo até o recesso parlamentar. Se a gente contar aí, temos cerca de 5 semanas de votação e daqui a pouco já está em um recesso batendo na porta. Então não dá realmente para travar essa discussão, né? É uma questão técnica agora, decidir se realmente promulga um texto de comum consenso, de comum acordo aí entre Câmara e Senado. E tem que lembrar que a reforma tributária começou na Câmara, foi para o Senado, tivemos diversas alterações e pressões ali de muitas
de muitos segmentos, né, os 45 do segundo tempo, né, para conseguir incluir na reforma tributária benefícios específicos, segmentados, e é isso tudo que vai ser discutido agora na Câmara, né? O que mudou da discussão da Câmara lá no Senado, agora volta para a Câmara para uma última discussão. Agora tivemos pontos de consenso, realmente passaram das duas casas, sem alteração, isso muito bem poderia ser aprovado já. O receio de parlamentares é o seguinte, né, se aprova, se promulga pontos aí que são de comum acordo entre as duas casas, as divergências podem ficar para depois. Então tem muito parlamentar dizendo o seguinte, olha, vamos discutir tudo de uma vez só, até o fim do ano, para evitar adiamentos, né? Então essa é uma semana decisiva para definir, inclusive, esse calendário da reforma tributária. Perfeito, e com muito trabalho para a nossa equipe. Boa semana para você, bom trabalho, Orengo, até mais. Boa semana, até mais.